Olá, pessoas! Esse vídeo é uma continuação da discussão sobre neonazifascismo no Brasil. No vídeo anterior, discutimos os casos repugnantes de apologia ao nazismo que apareceram na mídia na última semana, por parte do apresentador do Flow Podcast Monark, do deputado Kim Kataguiri e de Adriles Jorge, comentarista da Jovem Pan, entre outros. Abordamos as falácias usadas para justificar esse tipo de discurso, a impunidade com que crimes de ódio são tratados no país e o perigo de se chamar esses crimes de liberdade de expressão. Você pode assistir se quiser, o link estará no card e na descrição, e a ordem dos vídeos não interfere na compreensão dos debates. Agora discutiremos a relação íntima que o governo Bolsonaro tem com as ideias nazistas e com a ditadura militar brasileira, seus crimes contra a humanidade e a infeliz impunidade sob a qual este governo também procede. Eu sou a Raposa do Oeste e você está na Gruta. O que a gente precisa muito entender é que esses casos não se tratam de casos isolados. A gente está falando de um pensamento com o qual líderes políticos do Brasil historicamente flertam com. A gente está falando de um tipo de pensamento odioso que tem crescido exponencialmente no Brasil. Não é de hoje que a impunidade a discursos racistas, discursos antissemitas, discursos de ódio é promovida incansavelmente. E o que nós presenciamos é a impunidade de um político neonazista chamado Jair Bolsonaro. A gente pode começar a entender isso remontando lá no início dos anos 2000. Não sei se vocês lembram da espetacularização da política feita pelo programa CQC. Ironicamente, uma sigla que significa custe o que custar. Esse programa aumentou os holofotes em figuras como Jair Bolsonaro. As declarações de ódio de Jair Bolsonaro eram tratadas como se fossem um entretenimento, uma comédia do absurdo. Tem que entender o que aconteceu naquela época e seu plano de dominar o mundo e de impor a sua raça. Os vencedores em batalhas impõem as suas vontades. E o Hitler queria impor a sua vontade. Lógico, hoje em dia não admitiria. Naquela época era outra história. Tanto é que um homem apenas queria aquilo e todos aderiram, quase todos aderiram na Alemanha. Essa entrevista não é uma superfície muito fácil de passar pano, principalmente a partir do momento em que Bolsonaro responde o que há de admirável em Hitler. Mas há algo de admirável no Hitler, professor. Profissionalmente, ele foi um grande estrategista. Quando você tem um general aqui no Brasil, em qualquer exército do mundo, aquele general tem que estar pronto para aniquilar outro país, destruir outro país. Isso me lembra bem o que acontece no Flow Podcast, com muita recorrência. E esses holofotes tiveram consequências nefastas para o Brasil. O senhor foi capa de tudo que é jornal aí, graças ao CQC. Eu tenho o direito de falar, né? Eu tenho imunidade para isso, não é para defender o que bem entender. Te chama de maluco, é outra história. Agora não me chamo aqui de homossexual, de racista, nem de ladrão. Palavras são ações. Quando a gente tem um programa de comunicação em massa com uma audiência tão grande quanto a que o CQC tinha, que reitera esses discursos como um mero entretenimento, promovendo uma certa banalização de discursos de ódio e apologia a crimes contra a humanidade, nós temos aí um sério problema de responsabilidade. Esse tipo de palanque dá espaço para que grupos neonazistas se sintam legitimados para cometer os crimes que cometem. Isso fica muito nítido quando a gente vê o crescimento do apoio de grupos neonazistas ao Bolsonaro, mesmo muito antes de ele entrar na corrida presidencial. Quando ele ainda era deputado, em 2001, o apoio de grupos neonazistas no Brasil a Bolsonaro já era muito sólido. Após algumas declarações racistas e homofóbicas que Jair Bolsonaro fez para a televisão, os Carecas do Subúrbio, Outra Defesa e União Nacionalista, que são 3 grupos neonazistas que já continham criminosos condenados por crimes de ódio, organizaram um ato em defesa de Bolsonaro na Avenida Paulista. A gente está dando um apoio pro deputado Jair Bolsonaro, porque
Ele é um deputado que representa a família brasileira e nós temos o direito de apoiar ele. Policiais civis da delegacia que investiga crimes de intolerância identificaram entre os manifestantes indivíduos que já foram presos porque participaram de ações violentas em São Paulo. Entre eles, o acusado de jogar uma bomba na multidão durante a parada gay. Em 2015, Bolsonaro tirou foto com ninguém mais, ninguém menos do que um cosplay do Hitler. Isso aconteceu após uma audiência pública para debater o projeto Escola Sem Partido. Marco Antônio dos Santos, o cosplay do Hitler, foi impedido de falar na audiência pública por motivos óbvios e esteve envolvido na política ao lado de Jair Bolsonaro no partido do qual ele já fez parte, o PSC, e já recebeu doações do senador Flávio Bolsonaro. Em 2016, quando Bolsonaro anunciou sua entrada na corrida para a presidência, foi criada a Misanthropic Brasil, que é um dos muitos exemplos de células e páginas virtuais com apologia ao nazismo. Nos anos seguintes, o crescimento dessas páginas e da apologia à xenofobia, racismo, homofobia, antissemitismo e à Alemanha nazista cresceram de forma exponencial conforme crescia o apoio a Jair Bolsonaro. Após o primeiro turno em 2018, no qual Bolsonaro não saiu vencedor, as denúncias contra xenofobia na SaferNet aumentaram de cerca de 300 para mais de 8.000. E isso não é uma coincidência. Também em 2018, Bolsonaro recebeu o apoio declarado de David Duke, ex-integrante da Ku Klux Klan, que disse: ele soa como nós, é também um candidato muito forte, é um nacionalista. Ele soa como nós. O primeiro lugar dos discursos de ódio reiterados nas redes sociais durante a corrida de Bolsonaro à presidência em 2018 foi para Facebook. Quem diria? Seguidos do Twitter, Instagram e YouTube. A antropóloga Adriana Dias, pioneira nas pesquisas sobre a ascensão da extrema-direita nos anos 2000, identificou em 2020 349 células neonazistas em vigor no país. 70% delas estão concentradas no estado de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Isso não é uma coincidência, já que historicamente esses estados têm uma influência forte do nazifascismo. Na cidade de Timbó, em Santa Catarina, por exemplo, foi localizada a primeira célula do Partido Nazista da Alemanha fora da Alemanha. Isso em 1928. No litoral catarinense, por exemplo, houve uma larga devastação ambiental como consequência da passagem dos militares nazistas da região, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Ao ser eleito em 2018, Bolsonaro indicou um neonazista à Secretaria da Cultura, Roberto Alvim. Roberto Alvim é um olavista e um neonazista performático. Além dele ter ido para a Europa prestar um papel humilhante para o Brasil ao fazer um discurso extremamente baseado nas ideias de arte degenerada e nas conspirações em volta de um suposto marxismo cultural e sua dominação mental, intelectual e ideológica na cultura, que são ideias herdadas do nazifascismo. Distinguished ministers, over the past 2 decades, art and culture in Brazil were reduced to mere tools of ideological propaganda and political support, spreading a political agenda, trying to undermine the very bases of our civilization and thwart the aspirations of most of the people of our country. Roberto Alvim também criou um vídeo de campanha durante o governo Bolsonaro fazendo cosplay de Joseph Goebbels em um de seus discursos durante o nazismo na Alemanha. É tão óbvia, mas tão óbvia a similaridade. Inclusive, Roberto Alvim usou uma trilha sonora de uma ópera apreciadíssima por Hitler nesse vídeo de extremo
mau gosto. Para quem não sabe, Joseph Goebbels foi o ministro da propaganda e o braço direito de Hitler no período de 1933 a 1945 na Alemanha nazista. Ele era profundamente antissemitista e acreditava na conspiração internacional judaica. Isso o levou a apoiar o extermínio dos judeus no Holocausto. E olha, Joseph Goebbels não era pouca bosta não, ele era muita bosta. Joseph Goebbels era sucessor de Hitler como chanceler da Alemanha. Não só a cópia escancarada e uma apologia, uma ode feita por Roberto Alvim a um nazista é algo pra gente se preocupar, mas também o gesto tão famoso utilizado por Bolsonaro da arminha como símbolo de sua campanha eleitoral, como símbolo de seus discursos de ódio, como legitimação de uma cultura armamentista para aniquilação do outro. Porque esse gesto, sabe quem mais fazia ele? Joseph Goebbels. Goebbels usava esse mesmo sinal como um aviso de ameaça a seus opositores. Temos ainda o ministro da Educação, Weintraub, que também tem ideias muito próximas à paranoia ideológica e conspiracionista dos nazistas, com sua constante aversão à academia, à intelectualidade e à educação em si. Um ministro da Educação que repudia a educação, encontre o erro. Além de tudo isso, Weintraub também faz parte de variados grupos de extrema-direita que promovem linchamentos virtuais e ameaças. O seu impacto negativo na educação é nítido e material, visto o sucateamento no qual nós estamos agora, das universidades, da iniciação científica e o sucateamento ainda maior do ensino básico público. Além de todos esses absurdos, temos o triste caso do assassinato de Marielle Franco. É nítido o envolvimento da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Desde 2007, Flávio e Jair Bolsonaro já faziam nítidos e abertos esforços para a legalização das milícias no Rio de Janeiro. Milícia no Rio de Janeiro, como é que você pretende combater? Tem muita milícia lá, calma, olha só. Calma não, gente. Olha só, milícia, você tem que pensar, tem gente que é favorável à milícia, porque a maneira que eles têm de organizar, de se ver livre da violência. Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência. Não é só na região, não. Você vai, por exemplo, na Madureira, naquele centro de Madureira, tem muito comércio, pequenos shoppings ali. Quem paga, em média, R$50 por mês para alguém daquela área, não tem a ração no shopping dele. Chegamos nesse ponto. Dentre os funcionários de Flávio Bolsonaro estavam a mãe e a mulher de Adriano Magalhães da Nóbrega, um miliciano acusado de diversos crimes, cujo nome também possivelmente está ligado ao assassinato de Marielle Franco. Esse sujeito foi homenageado por Flávio Bolsonaro em Assembleia Legislativa. Carlos Bolsonaro sempre se comportou como um valentão na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Respeito ao cacete, eu respeito quem eu quiser. Respeito quem eu quiser. E você também você tem que ir pra Venezuela fazer um regime porque tá muito gordinho, tá bom? Tá bom? É o seguinte, as informações chegam totalmente distorcidas aqui dentro. Questão de ordem, principalmente por isso, fofinho, relaxa, fofinho. Relaxa, fofinho. As informações chegam... Vereadores. Já fez diversas intimidações e ataques homofóbicos, misóginos, racistas, gordofóbicos, entre outros, contra integrantes de partidos opositores como o PSOL, por exemplo. Em uma ocasião em que fez um ataque a um político da oposição, Marielle Franco confrontou Carlos Bolsonaro. Ela percebeu então que ele nunca pegava o elevador junto a ela ou junto a qualquer assessora negra de Marielle. Ele só pegava quando tinham assessores brancos no recinto. Após o assassinato de Marielle Franco, Carlos Bolsonaro foi o primeiro a acessar as informações da portaria do condomínio Vivendas da Barra, onde seu pai morava, possivelmente violando provas do inquérito antes mesmo de a polícia ter acesso a essas informações. Depois disso, ele sumiu das redes sociais por um mês
e continuou bem na moita em relação aos assuntos políticos e aparições na mídia. Roni Lessa, sargento reformado da PM, que vivia no mesmo condomínio, é acusado de ligação com o assassinato de Marielle Franco. Também foi preso Elcio Vieira de Queiroz. E o engraçado é que um dos envolvidos é vizinho de Bolsonaro e o outro tem uma foto super brother com ele. Isso é uma coincidência, né? Marielle Franco fazia um excelente trabalho investigando e denunciando a violência das milícias no Rio de Janeiro. Ela aglomerava em sua existência tudo o que a família Bolsonaro odeia e repudia. Ela era uma mulher lésbica, negra, mãe, e era uma mulher insubmissa que erguia a sua voz contra os opressores em nome do povo da periferia. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Basta a gente ligar os pontos, né, gente? Mas não para por aí. Temos mais e mais de sobra gestos e apologias ao nazismo feitas pelo governo Bolsonaro, pelos seus filhos, por todos os seus comparsas também. Como pudemos ver em plena CPI, Bolsonaro e seus filhos, junto com alguns de seus comparsas, se encontrando com uma deputada federal de um partido alemão de extrema-direita, Beatrix von Storch, nitidamente aliada às ideias nazistas, descendente do ministro das Finanças de Hitler. Ela elogia personalidades como Trump e Bolsonaro e propaga ideias racistas, defendendo a aniquilação de imigrantes ilegais na Europa. Eu acho tão curioso essa criminalização de imigrantes na Europa, sendo que a Europa invadiu o globo inteiro, saqueou outros territórios, matou milhares e milhares de pessoas e eles se acham no direito de impedir a entrada de imigrantes na Europa. Qual é o limite da crueldade, hein, gente? Em meio a toda essa desgraça, pelo menos essa semana, temos uma fagulha de notícia boa. Foi anunciada a notícia de que o Tribunal Penal Internacional, conhecido também como Tribunal de Haia, enfim recebeu a denúncia da CPI contra Bolsonaro por crime contra a humanidade. A partir de agora, o processo é bem sigiloso e demorado, então nós temos que alinhar as nossas expectativas em relação a isso, mas ao menos estamos a um passo a mais na caminhada contra a impunidade de Bolsonaro. Lembrando que o Tribunal Penal Internacional tem autoridade para condenar crimes contra a humanidade à prisão perpétua. Pode ser que leve cerca de uma década para esse processo realmente gerar consequências materiais, ou seja, o aprisionamento, por exemplo, de Jair Bolsonaro, de seus comparsas. Embora o relatório seja extremamente robusto, fora todas as outras denúncias já encaminhadas ao Tribunal de Haia contra o governo Bolsonaro. E aí, para fechar com aquela chave de esgoto, os gestos de apologia à supremacia branca que Bolsonaro também fez repetidamente com seus coleguinhas de governo, erguendo copos de leite em suas lives, um gesto historicamente conhecido como apologia à supremacia branca, discursos de ódio recorrentes. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Ameaças de morte a seus opositores políticos na forma de humor e piadas, como justificativa para a impunidade de seus crimes. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Censura e propagação da desinformação. Fake news faz parte da nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Se não contasse, a noite não ia acabar bem. Porque eu entendo também que o fake news é quase como um apelido. Se botar um apelido agora no Queiroga e ele ficar chateado, vai pegar o apelido. Cai por si só. Não precisamos de regular isso aí. Misoginia. Grava aí que eu sou estuprador. Eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador?
Você me chamou de estuprador, você é uma imoral. Tá, vagabunda? Racismo. O próprio Agnaldo Timóteo fala que o bom racista, ou segundo o próprio Agnaldo Timóteo, é o próprio negro. E ele diz: manutenção de pedófilos que protegem leis que colocam crianças sobreviventes em risco no poder. Homofobia. Não vão encontrar sossego. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim. Com muito orgulho, se é para defender as crianças na escola. Crimes contra a humanidade antes e depois da pandemia. Genocídio da população indígena e negra. Dentre tantas outras provas, gente, da associação direta de Bolsonaro e seus filhos com ideias nazistas e fascistas. Não resta dúvidas de que Bolsonaro e esse governo é um governo, sim, neonazista e neofascista. E a impunidade segue sem cessar. Se um apresentador sofre as consequências, como um presidente pode cometer esses crimes? Como que um secretário de cultura pode cometer esses crimes e ter como consequência apenas se tornar o ex-secretário? Se ainda resta dúvidas de que Bolsonaro é um neonazista, gente, basta vocês olharem para a frase mais dita e mais usada por Bolsonaro em sua campanha eleitoral e como base ideológica de seu governo, como valor moral de seu governo. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos. Eu não sei se vocês sabem, mas essa é uma versão PTBR da frase Alemanha acima de tudo, que era o lema da Alemanha nazista. Verso que fazia parte do hino nacional alemão e foi retirado dele por razões óbvias. Ela era a frase que encabeçava a propaganda nazista. Bolsonaro é a prova viva do crescimento e fortalecimento do neonazismo e neofascismo no Brasil, de sua legitimação e sua impunidade sem fim. E não estamos falando de algo que é velado, que é feito às escondidas. Nunca foi. O neonazismo grita no Brasil e grita muito alto, descaradamente, na nossa frente. E quanto mais ele for normalizado e banalizado como um mero deixa eu ser idiota, mais crimes de ódio serão banalizados, mais crimes contra a vida serão banalizados. E pior a situação do país vai ficar. Se você votou no Bolsonaro, você é parte do problema que colocou o maior fanboy brasileiro de Hitler no mais alto cargo do país. As consequências são nítidas. O neonazismo governa o Brasil. É hora de seguirmos o exemplo da Márcia Tiburi quando foi convidada em janeiro de 2018 para um programa na rádio Guaíba e foi surpreendida numa emboscada armada por Juremir Machado, que convidou Kim Kataguiri sem avisá-la previamente, tentando induzir a um debate. Márcia Tiburi simplesmente levantou e foi embora. Credo! Eu não vou sentar com esse cara, Juremir. Gente, acabei de encontrar Kim Kataguiri. Tô fora, meu. Tá louco? Sério? Vou embora, Juremir. Sério? Tá louco? Tá doido, meu. Nossa, eu vou chamar um psiquiatra. Tô fora. Desculpa, gente. Não dá pra mim. É mesmo, Márcia? Me avisa a próxima vez quem tu convida pro seu programa. Surgiu a oportunidade de trazê-lo. Deus me livre, Deus, que as deusas me livrem disso. Tenho vergonha de estar aqui. Cara, eu gosto tanto de ti, mas eu não falo com pessoas assim que são indecentes, que são perigosas. Tenho até medo de estar aqui, tô indo embora. Se um fascista chega, quem permanece na mesa também é fascista. Se você se arrepende de ter votado e colocado no poder os neonazistas e neofascistas do Brasil, é sempre tempo de levantar da mesa e vir pro lado certo da história. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima. Tchau!